Bom dia, a paz do Senhor para você, que a sua segunda-feira seja abençoada na presença do grande, do Deus Todo-Poderoso. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nesta manhã. Aqui quem vos fala, meus amados irmãos, é a missionária Gilmara Vasconcelos, eu sou aqui de João Pessoa da Paraíba. Você que está entrando hoje no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui Deus irá falar com você através da palavra dele. Louvado seja Deus. Você que não é inscrito, ajude o canal a crescer. Se inscrevendo é gratuito, você não irá pagar nada. É só clicar aqui embaixo nesse nomezinho que tem inscrever-se aqui no YouTube. Clicou, vai aparecer inscrito. Ativa também o sininho de todas as notificações. Ao longo do vídeo, deixa aquele joinha. Isso fortalece muito o canal. Você vai estar dizendo para o YouTube que você está gostando do vídeo, das palavras, né? Para a glória de Deus. E o YouTube vai estar enviando para mais pessoas. Junto comigo você vai estar ajudando a levar o evangelho para a glória de Deus. E ao término do vídeo também, leva mais uma vez o evangelho junto comigo, compartilhando para a glória do Senhor Jesus. E Deus tem uma palavra para você. Abra aí a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 3, que diz assim: Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi com Moisés em toda a sua casa. Louvado seja Deus. Aqui no epígrafe diz que Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Mas o que me chama a atenção aqui, que nós vamos hoje aprender mais aqui, hoje é segunda-feira, estamos aqui hoje para aprender um pouco mais da palavra do Senhor, através da Bíblia. Aqui fala da função do apóstolo na Bíblia. Muitas pessoas às vezes vão para a casa do Senhor e não sabem as funções, né? E a Bíblia está aqui para nos ensinar. E hoje nós vamos aprender a função do apóstolo na Bíblia. Quero só frisar realmente o versículo 1 do capítulo 3, pelo que irmãos santos participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Nesse texto que a gente acabou de ler, Jesus é chamado de quê? De apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Para quem não sabe, a palavra apóstolo é oriunda do grego apóstolos, que significa embaixador, mensageiro, enviado, extraordinário. Ou seja, pessoa que representa outra pessoa que manda. Porém, a palavra equivalente que Jesus usou para apóstolo, em aramaico, é shalian. Se não me engano, a pronúncia deve ser essa, shalian, né? Shalian, shaliar. Alguém que recebeu a comissão e a autoridade explícitas daquele que o enviou, mas sem capacidade de transferir seus atributos para outro. No tempo de hoje, meus irmãos, ou seja, nos dias atuais, né, existe uma obsessão de alguns líderes que gostam de se intitularem apóstolo. Entretanto, de acordo com os entendidos no assunto, os textos mais surpreendentes e reveladores das Escrituras acerca do apostolado são Atos 15, do 4 ao 6, 22 ao 23, os quais mostram presbíteros ou pastores e bispos ao lado dos apóstolos, deixando claro que nenhum líder da igreja teve a ousadia de se auto-intitular apóstolo e nem muito menos consagravam outros apóstolos, né? Pois sabiam que se tratava de uma nomenclatura exclusiva dada por Jesus aos enviados diretamente por ele. Vamos ver aqui a importância dos apóstolos nas escrituras, né? Ou seja, duas prerrogativas eram fundamentais na qualificação dos apóstolos. Olha só o que era fundamental na qualificação dos apóstolos. Ele deveria ter conhecimento íntimo da vida terrena de Jesus. Segundo, ele deveria ser testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Olha só, o próprio apóstolo Paulo sabia tão bem da seriedade dessa nomenclatura que, mesmo sendo chamado diretamente pelo Cristo ressurreto, teve a humildade de escrever dizendo: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus.
Olha só, o próprio Paulo falou isso, lá em 1 Coríntios 15, 9. E disse Jesus, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Mateus 20, 26, 27. E lá em Mateus 10, 1, se você for ler, Mateus escreve, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Em Mateus 19, 28, Jesus prometeu que os 12 apóstolos que o seguiram fielmente se assentariam ao lado dele em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Lá em Lucas 6,3, Lucas escreve, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Em Atos 1,2, a Bíblia afirma que Jesus, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi levado às alturas. Em Atos 2,42, a Bíblia diz, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Lá em Atos 4,33, a palavra de Deus também afirma, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. E se você também for ler em Atos 5,12, Lucas escreve, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Aleluia. Em Romanos 1, versículo 1, Paulo introduz a sua epístola aos Romanos dizendo, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E lá em Romanos 11, 13, Paulo se dirige aos gentios com autoridade dizendo, porque convosco falo gentios que, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Aleluia, muito sério, meus irmãos. E em 1 Timóteo 2,7, Paulo defende com autoridade a sua chamada, dizendo, para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. E em 2 Timóteo 1,11, o apóstolo dos gentios ainda escreve dizendo, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Aleluia, os 12 apóstolos terão uma posição de destaque e honra no céu, por terem sido os primeiros desbravadores do evangelho de Cristo, além de terem sido martirizados por amor de Cristo. E lá em Apocalipse 21:14, a Bíblia afirma, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Deu para entender agora a função do apóstolo? Deu para entender como eles foram escolhidos? Aleluia, louvado seja Deus. Deu para entender aqui, né? Eu achei muito interessante isso aqui e aprendi muito aqui, que ele fala sobre as duas prerrogativas que eram fundamentais na qualificação do apóstolo, né? Ou seja, na escolha do apóstolo, que ele deveria ter conhecimento íntimo da vida terrena de Jesus e deveria ser testemunho ocular da ressurreição de Jesus. Ou seja, aqui na terra não teve ninguém que foi testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Isso é muito sério. Louvado seja Deus. Jesus está voltando. E precisamos a cada dia estarmos aprendendo mais sobre a palavra de Deus. E aqui no que a gente leu, né, a gente aprendeu aqui também, eu tirei um pouco aqui da parte de um estudo aqui da Bíblia, que aumenta, né, o nosso conhecimento. Louvado seja Deus. Aleluia. E fala aqui pra gente, né, pelo que irmãos, santos, participantes da vocação celestial, considerar Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Louvado seja Deus. Então, irmãos, hoje a gente tem que ter muito cuidado com certas coisas que estão fazendo dentro da casa do Senhor. Não é verdade? Hoje, aqui como foi dito, né, para se constituir apóstolo. Então, não existe mais apóstolo. Os apóstolos eram os 12 que esteve com o Senhor. Eles eram os apóstolos. Louvado seja Deus. Eles foram testemunhas, como diz aqui. Deveria ser testemunho ocular da ressurreição de Jesus. O próprio Paulo também sabia da seriedade dessa nomenclatura, que mesmo sendo chamado diretamente pelo Cristo, ele teve a humildade de escrever dizendo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois
que ele perseguiu a igreja de Deus. Aleluia. Irmãos, essa palavra de hoje, esse ensinamento para a gente, é para que a gente cada dia venha aprender. Que a gente possa buscar mais conhecimento da palavra de Deus para não sermos enganados. Então, que nesta manhã, Deus te abençoe. Aleluia, guarde você. E que antes, quando você receber qualquer tipo de ensinamento, busque dentro da palavra e veja, peça ao Espírito Santo de Deus, aleluia, conhecimento. Peça ao Espírito Santo de Deus sabedoria para você entender o que vem de Deus e o que não vem, amém? Que Deus abençoe o seu dia em nome do Senhor Jesus.